seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Sejamos uma igreja em saída com o povo e para o povo. Vivamos a fraternidade e vamos dialogar com todos os nossos irmãos e irmãs e fazer tudo o que Cristo está nos dizendo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, é este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: Não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique, que assim, até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os apóstolos do Senhor em missão. E hoje somos todos nós que somos discípulos, somos batizados e enviados. Sejamos uma igreja em saída com o povo e para o povo. Assim, Jesus inicia o Evangelho falando de Pedro. Viu que o seguia. Pedro estava seguindo, como ontem, depois que o Senhor perguntou 3 vezes a Pedro se o amava e mandava: apacenta minhas ovelhas. Que bonito! E o Senhor chamou: segue-me. E hoje está chamando todos nós: segue-me. E hoje, voltando, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. É o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? É João, que escreveu o Evangelho, ou João Evangelista, o discípulo amado. E por que o discípulo amado? Que todos os apóstolos eram amados, mas na tradução é o discípulo amado porque ele era o mais próximo do Senhor. Como naquela quinta-feira santa, ele reclinava sobre o peito do Senhor. E aqui, concluindo a boa notícia do Evangelho, está narrado: aquele que estava reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia. Que bonito! João ficou reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia, na qual Jesus instituiu a Eucaristia, o sacerdócio ministerial, o novo mandamento, e lavou os pés dos apóstolos. Por isso que João, na tradução, é o discípulo amado, que ele era próximo do Senhor, reclinava-se no peito do Senhor. E ficaram perguntando, porque aqui é uma metáfora que está falando de um daqueles apóstolos que o traía.
E ficaram perguntando: Senhor, quem é que te há de trair? E vendo Pedro, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, é este? E queria saber: que será dele? Que ninguém sabia, somente Cristo Senhor que o sabia, que um daqueles 12 o iria trair. E essa resposta que Jesus respondeu está argumentando: que te importa que eu quero que ele fique aqui até que eu venha? Por que Jesus argumentou aqui até que eu venha? Temos que fazer uma análise literária nessa perícope. Esse argumento que Jesus falou até que eu venha, Jesus já falou de sua glorificação. Ele já argumentou a sua glorificação. Segue-me tu. É muito bonito. Jesus chamou os apóstolos, segue-me tu. E hoje está chamando todos nós. Que toda a gente siga o nosso Senhor Jesus Cristo. E lá correu o boato entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria. Aqui é a realidade do discípulo amado de João, o evangelista. Que fique aqui até que eu venha. 2 vezes falando até que eu venha, traduzindo a glorificação do Senhor no Pai, que a sua glorificação é da sua humanidade e a sua divindade. E já concluindo, no segundo parágrafo, falando do discípulo que dá testemunho das coisas que ele escreveu, sabemos que é digno de fé o seu testemunho. É João, o discípulo amado, que inclinou-se no peito do Senhor naquela tarde santa. E na última perícope está falando: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se forem escritos, não caberia no mundo, porque está escrito o início dos sinais. E os milagres estão acontecendo e acontecerão para sempre. Por isso que está narrado aqui: se fosse escrito, não caberia no mundo, porque os milagres estão acontecendo, acontecerá para sempre. É por isso que está falando: o que está escrito é o início dos sinais do nosso Senhor Jesus Cristo, o início dos milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. E os milagres estão acontecendo. E hoje todos nós vamos testemunhar pelo mundo afora. Sejamos uma igreja em saída com o povo e para o povo, que toda a gente coopere na copiosa redenção. E assim terminamos o Evangelho segundo João. É muito bonito, falando dos milagres, que os milagres, se forem escritos, não caberia no mundo os escritos, porque acontecerão e acontecerá para sempre os milagres estão acontecendo. E lá como João inicia o Evangelho falando: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Por que no princípio? Lá na primeira perícope da Sagrada Escritura, no Pentateuco, no princípio Deus criou o céu e a terra. E por que criou no princípio? Porque criou tudo no Verbo, com o Verbo e pelo Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Cristo Senhor, o Deus humanado. E João escreveu na primeira parte os 7 sinais do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois na segunda parte é a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto na primeira parte, quanto na segunda parte, João escreve várias vezes Jesus dizendo: eu sou. Está respondendo uma perícope lá do Pentateuco, onde o Senhor Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E encontramos as respostas na literatura joanina. Façamos tudo o que Cristo está nos dizendo.
que toda a gente tenha proximidades com o Senhor, como João, o discípulo amado, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie toda a gente, que toda a gente permaneçam em Cristo, vivam a fraternidade, tenham amor e caridade com o próximo e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Que tudo em nossas vidas seja para a maior glória de Deus e louvor à Rainha de Misericórdia.